Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Motivo de alegria, né, irmãos? Meus amados, motivo de alegria, só tem o mesmo, é que alegrar. Alegrar e alegrar, 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 alegrar. Eita, glória a Deus. Hoje, né, um domingo de Páscoa. É dia de comemoração, de alegria, de comemorar esta alegria em Cristo Jesus. Hoje sim. Nós tivemos aí a passagem, né? Vida e morte e ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Vida e morte e ressurreição de Cristo. Tivemos aí a sexta-feira da paixão, aonde, no meu ver, é um dia que a gente tem que estar tirando para poder estar refletindo sobre o sofrimento daquele que deu a vida por nós. Que morreu naquela cruz do Calvário por nós. Eita, não é assim? É um dia de estar refletindo, de estar consagrando ao Senhor, de estar agradecendo a Ele e pensando, Senhor, como Tu és bom, Senhor, sofreu tanto por mim e eu faço tão pouco pelo Senhor, meu Deus, me ensina a fazer mais. Né? E aí vem se arrastando, vem, aí agora o domingo de Páscoa. Que quem pensou, aquele povo que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica, né? E crucificou ele, achou que ele não venceria a morte na cruz. E foi neste domingo de Páscoa em que ele mostrou que era o Filho de Deus e venceu a morte na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então, temos aí o motivo que nós tivemos anteriormente, na sexta, para refletir sobre a dor, o sofrimento de Cristo que passou por nós. E hoje é só alegria de saber que Ele é o Deus que pode todas as coisas, que vence até mesmo a morte, e que Ele deixou bem claro na palavra dEle: se crês em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Então aqui, meus amados, para esse dia de hoje, assim, que foi um dia bem abençoado, né? Alegre, onde eu passei com meu Deus, com Cristo ali, sabe? E pedi ele a palavra, né? E eu gostaria de lembrar aqui de uns versículos sinóticos desses 4 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? 4 evangelhos sinóticos. Né? Por que sinótico, pastor? Sinóticos são algo parecido. Os evangelhos são parecidos, né? A palavra é parecida, é tudo aquilo que se parece, é isso. E esse sinótico aqui, Deus me deu essa palavra que se encontra primeiro aqui, meus amados, falando de um versículo, e eu quero contemplar os 4 evangelhos de alegria. E eu quero que você também vai comigo. Tenha alegria, seja alegre, por mais que está amargo igual o Giló, mas se você está comemorando a ressurreição do Mestre, você tem motivos, 1001 motivos a mais para sorrir, estar alegre, porque o Mestre é contigo, é comigo, é com você, meu amado, minha amada, glória a Deus. E a palavra se encontra primeiro em Mateus, olha, mostrando aqui, o caderninho, né? Sabe como é que é? Desbolso, fica ali meditando, escrevendo, enfim, vendo o que posso estar falando para meus abençoados, que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir, e que alcance almas, e que essas almas estejam agora, nesse momento, aqueles que estão agora tristonho, que volte agora a sorrir com alegria, porque hoje foi o dia em que Jesus venceu a morte na cruz, e Ele vive em mim, vive em você. Amém? E olha só, a ressurreição aqui em Mateus, né? Esse versículo que já nos fala da seguinte forma: e no fim do sábado, quando já desportava o primeiro dia, quando já
E no fim do sábado, quando já despontava, melhor dizendo, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Glória a Deus. Aqui, primeiro e segundo versículo do livro de Mateus. Glória a Deus. O que posso ver por isso em Mateus aqui, capítulo 28, versículo 1 e 2, né? Que já no fim do sábado, glória a Deus, né? Então já está finalizando, né? O fim do sábado. Aí já era do sábado para o domingo. Glória a Deus, no fim do sábado, né? Que dá aqui o início do domingo, né? Que é o primeiro versículo, né? Quando já despontar o primeiro dia da semana, glória a Deus. E eu vejo aqui, amados e amadas, gosto de falar do Evangelho assim, com essa simplicidade e humildade que Deus me dá. Só Ele, porque eu sem Ele aqui, eu não entenderia nada. Eu, antes de dar um passo para Jesus, eu não sabia nada, não conhecia nada da palavra, e eu, sinceramente, confesso a você que era uma pessoa bem leiga. Gostava de ler vários livros, mas esse eu não entendia. E hoje eu vejo que Deus, Ele lapida a gente, Ele nos ensina quando a gente quer. Quando a gente quer. Porque Ele não força ninguém. E eu vejo aqui no Evangelho de Mateus, né, do início aqui, né, que foi num domingo, né, e aqui o Senhor nosso Deus, na sua infinita bondade, quando se fala que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Elas foram ver, e eis que veio um anjo do Senhor, removendo aquela pedra e sentou-se sobre ela. É mais um testemunho de que Deus vive, sim, eternamente. Ele é quem pode todas as coisas e venceu a morte na cruz. Agora, aqui, para ser bem mais maranata, no Evangelho de Marcos, o que eu encontro no Evangelho de Marcos? Aleluia! Glória a Deus! Marcos 16, eu gosto sempre de estar mostrando, né? Está mostrando aqui, apresentando, né, aos nossos irmãos, amados e amadas, aqui, ó, este livro, que nos deixa mais sábio e mais perto da salvação, amém? E aqui no Evangelho de Marcos, aqui onde eu estava também escrevendo, no Evangelho de Marcos, no versículo que se fala da seguinte forma, aleluia, glória a Deus, aonde... E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Você vê que com Mateus, a palavra aqui em Mateus, né, que se fala do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, que era domingo, mas aqui em Marcos, aleluia, em Marcos, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Amém? Então, elas foram comprar para vir e ungir, né? E ungir, o que é ungir, né? Foram comprar ali, como é a palavra que nos ensina, né? Olha só, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas, né? Glória a Deus, Jesus merece aromas, né, para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá
a pedra da porta do sepulcro, umas perguntando a outra, e colher, e olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Aquela pedra que elas estavam conversando entre elas, né? Quem vai revolver aquela pedra para nós? Está ungindo. E ao chegar lá, aquela pedra muito grande já estava revolvida. Glória a Deus, porque lá em Mateus já nos fala que um anjo veio, tirou aquela pedra. Aqui em Marcos já nos fala, elas conversando, quem iria preparar, quem iria revolver. Ao chegar lá já estava revolvida. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então aqui o versículo Maria Madalena, né? Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para ungí-lo ali, né? Foram fazer compra ali e compraram para ungí-lo. Mas o que me chama a atenção é justamente isso. Lá em Mateus, por isso que é sinótico, fala do anjo, que a pedra já tinha sido tirada do túmulo. Aqui em Marcos, elas chegaram preocupadas quem ia tirar, mas chegando lá já encontraram sem a pedra, já não estava mais. Glória a Deus, aleluia. E agora aqui em Lucas, né? Em Lucas, não, em João, no Evangelho de João, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha só, que aqui em Lucas, amados, fazendo aqui uma recapitulação, aqui em Lucas, aqui elas foram ao sepulcro levar, né, as especiarias que tinha preparado. Elas foram levar, né? E entrando elas no sepulcro, acharam a pedra revolvida. É o que eu disse. Elas vieram preocupadas, por isso, quem vai revolver aquela pedra? Então aqui você vê que os evangelhos são sinóticos, mas quando você se aprofunda, você vê que tem algo que ainda diferencia ali e tal, mesmo com a identificação, porque cada um ali tinha a mesma língua, falava a mesma língua, falava o idioma da fé, do crer neste Cristo. Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas. Amém? E aqui vem o Evangelho de João. Glória a Deus. Olha o que o Evangelho de João nos ensina em João, capítulo 20. Capítulo 20, que se fala, olha só, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde os puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Você vê que aquele discípulo ele correu mais, mas chegando lá, viu os lençóis, mas não entrou. Não entrou. E no versículo 6 que fala, chegou, pois, Simão, que é Pedro, né, que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Aí Pedro chegou e entrou e viu no chão os lençóis. E o versículo 7, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Por que enrolado num lugar à parte? A Bíblia é mistério. Que é mistério. Oh, glória a Deus. Porque Jesus, ele fala comigo, com você, através dos sinais. Se você crer, os sinais te seguirão.
E Pedro entende aquele sinal. Entende aquele sinal aonde fala o que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Ali era um sinal. E Pedro entendia muito bem. Não é porque os outros não entendiam, é porque Pedro sempre era mais amigo ali, mais chegado ali. Pedro entendia muito bem. É tanto que o outro discípulo não entrou no sepulcro. Se recuou, esperou a chegada de Pedro, Simão ali. Né? Quando ele chegou, que é Simão, que é Pedro, aí ele entrou. E olha só, e ele entrou e viu que estava assim num lugar à parte. O que estava? Né? Não estava com, olha só, sobre a sua cabeça não estava, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Porque Pedro, todos nós temos que ter a vigilância e sermos observadores. Pedro já sabia que Jesus, por Pedro ser observador, atento, que Jesus carregava aquele lenço com ele. Mas Jesus, com um sinal também, deixou à parte. E Pedro entendeu, glória a Deus, e os sinais te seguirão, nos seguirão, se nós temos fé e crer. É possível sim, tudo ao que crer, meu amado e minha amada, neste domingo lindo e maravilhoso, que todos passaram um dia abençoado, cheio de alegria, de paz e amor, né? Agradecido, né? E alegre, comemorando junto com Jesus, com os anjos, porque ele venceu a morte na cruz, mais uma vez, e ressuscitou no terceiro dia, glória a Deus, aleluia. Então, entrou também o outro, olha só, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aí aquele outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro, ele tinha chegado primeiro, mas não entrou. Aí quando ele viu, ele creu. Né? Quando ele viu, ele creu. Aí passou a crer. É Tomé, é? Só crê no que vê? Não. Então ele viu e passou a crer. Amém. Aleluia. Feliz daqueles que ouve a palavra de Deus e passa a crer. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, crer nele. Passa a crer agora, dá um passo para Jesus agora. Que aí a sua fé vai fazer com que você vai crer que Jesus existe, que ele venceu a morte na cruz e que ele ressuscitou no terceiro dia. Porque ainda não sabiam, olha só, a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Aqui, porque ainda não sabia o que foi dito, aleluia, o que foi dito, glória a Deus, aleluia. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Era necessário, Jesus já tinha dito na Galileia, aleluia, Jesus já tinha dito na Galileia, glória a Deus, aleluia. Essa palavra que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, né? Aonde Jesus fala para todos, né? Que aquilo é como uma profecia de Jesus Cristo, porém, era uma profecia de Jesus, mas tinha muito sentido sobre esta palavra, porque ele já sabia do que ia acontecer. E quando Jesus não se lembra do que foi dito, aleluia, do que foi dito, glória a Deus, do que foi dito na Galileia, né? Quando aqui aqueles homens, glória a Deus, aqueles homens disse, nos acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. E ali, então, elas ficaram perplexas. Veja bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós, a palavra de Deus, está querendo dizer com isso.
Elas ficaram perplexas quando não encontraram o corpo de Cristo. Mas era a profecia se cumprindo. Aleluia. Porque aqueles homens, você não se lembra? Olha só, você não se lembra do que foi dito na Galileia? Você não se lembra do que foi dito na Galileia? Aleluia. Glória a Deus. O que foi dito na Galileia? O que foi dito? A profecia que foi dito. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que foi dito, meu Deus? Vamos ver? Eu quero encontrar aqui nesse evangelho de Marcos ou de Lucas, aonde foi dito que o Filho do Homem morreria e iria ser ressuscitado. E que iria ressuscitar. Ele iria vencer, né? Ele iria vencer a morte na cruz. E isso é o que nos faz nos alegrar neste dia de hoje. Glória a Deus. É o que nos faz nos alegrar. Amém? Irmãos, eu não tenho motivo nenhum para não estar feliz nesse dia de hoje. Não tenho motivo nenhum para estar triste nesse dia de hoje. Por que eu tenho que estar triste? Se eu sei que eu sirvo o dono da prata e do ouro, você serve o dono da prata e do ouro. Se eu sei que eu, ainda que morrendo, eu viverei, porque vivo nele eu estou. Eu estou nele, ele está em mim, ele está em você. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Aquelas mulheres, quando elas ficaram perplexas, né? Aí então, falaram para ela. Não se lembra da profecia que foi escrita? Que eu me entendo, que eu pego para os dias atuais de hoje. É que tem pessoas que estão esquecendo muito fácil, muito rápido da palavra de Deus. Está indo para o culto, assistir o culto, ouvir a palavra. Quando sai, que chega em casa, qual foi a palavra hoje lá na igreja, no ministério, no templo? Qual foi a palavra? Não sabe. Não sabe qual foi a palavra. Qual foi a palavra que foi ministrada? Esqueceram? Aqui também elas estão dando, tá dando essa conotação para nós. Está dando essa conotação. E eu tenho que dizer a nós, amados, a palavra de Deus é para ser apregoada na nossa mente, no nosso coração. E nós temos sim que nos alegrar no Senhor neste dia de hoje. Glória a Deus, nós temos que nos alegrar no Senhor neste dia de hoje. E o Senhor nosso Deus, na sua infinita bondade, eu te agradeço, Jesus, aqui, mais uma vez, Pai, alegre, comemorando esse dia de hoje, domingo de Páscoa, com o Senhor, com meus irmãos, nos quatro cantos deste mundo, Pai amado. Porque nós sabemos que nós servimos o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem misericórdia de nós. E por isso, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu hoje não poderia deixar, assim como na sexta-feira, passei o dia pensando no sofrimento do Senhor. Como o Senhor sofreu por esse pecador arrependido, que pouco faz pelo Senhor. E o Senhor sofreu tanto por mim e por toda a sua humanidade. Hoje, domingo de Páscoa, eu estou aqui agradecido, feliz e alegre, comemorando junto com os anjos, Pai, porque o Senhor venceu a morte na cruz. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Deixa lá o seu comentário. Eu ouvi aqui um louvor aqui. Me perdoe, não sei mais louvar, né? Mas é para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado
para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vivo está, glória a Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei a glória, o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, eu sou feliz, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu te amo, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele vive, porque eu bem sei, Ele vive em mim. Eu vivo nele, Ele vive em você. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Sorria, seja feliz. Joga essa tristeza embora. Porque Jesus hoje, Ele quer você mais do que nunca feliz. Eu estou aqui, nesse santuário que Ele me deu para eu passar os meus dias. E eu sou feliz por tudo. Pode estar amargo igual Giló. Eu vou sempre dizer, tá doce igual o mel silvestre que João Batista alimentou no deserto. Então fica aí os evangelhos sinóticos para a sua meditação. Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vai lá, deixa o seu comentário. Deus abençoe a cada um. Sorria. Sorri. A felicidade existe. E ela tem um nome, Jesus Cristo. Salvação da minha alma. Amém?